Muito bem, pessoal, tá começando mais um episódio de No Terrão, episódio número 4, a extensão do podcast do Black Yellow Brasil para trazer notícias rapidinhas diariamente a respeito do Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui com vocês para mais um breve episódio de No Terrão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as notícias desse início de semana, sobre a Tony Tuesday. No final a gente vai estar comentando um pouco a respeito de números que valem a pena serem destacados, que o Steelers conquistou nesse último final de semana, após a vitória contra o Tennessee Titans. E por fim, como a gente já vem fazendo, compartilhar uma historinha com vocês, com base em uma observação muito bem feita por um seguidor nosso no Twitter. E também era algo que estava planejando conversar com vocês hoje, principalmente depois do Mike Tomlin Show do último final de semana. Então, para esse início de semana, o que temos? O Steelers fez uma movimentação ontem, dispensou o wide receiver Amara Darboh e contratou o wide receiver Anthony Johnson para o practice squad. Amara Darboh foi um jogador que chegou até a ser ativo para o roster principal na temporada passada, não teve devido oportunidade por aqui. É um jogador que tinha até certo hype no draft, eu lembro dele no draft, foi até uma escolha bem razoável, se não me engano, para o Seattle Seahawks, mas na NFL nunca conseguiu reproduzir muito do que ele sabe, do que ele mostrava no college football. Virou um andarilho pela liga, eventualmente acabou parando aqui, mas não mostrou muito serviço. Estava no practice squad, foi dispensado. Anthony Johnson volta. O Anthony Johnson não é um nome estranho, é um nome que o Steelers já teve contato ao longo até dessa própria pré-temporada. Ele se machucou e aí foi dispensado. E agora, recuperado, está de volta. Jogador para compor o elenco. O Steelers está aproveitando que pode ter mais jogadores, a ampliação do practice squad, para poder reforçar do jeito que dá as suas posições. Muito provavelmente não veremos o Anthony Johnson como a principal opção de wide receiver no practice squad, e essa opção já é o Deon Cain. E falando em Deon Cain, o Steelers já protegeu os 4 jogadores dessa semana que não podem ser contratados por outros times, que são eles o Deon Cain, o Jaron Elliott. O Jaron Elliott, inclusive, estava ativo para o jogo de domingo contra o Titans. Ele veio ser promovido no dia anterior, mas é aquela promoção que o jogador volta automaticamente para o practice squad após a partida. Então temos protegidos Deon Cain, Jaron Elliott, Trey Edmunds e Wendell Smallwood. São nomes já, todos os 4 conhecidos. Basicamente são jogadores que já haviam sido protegidos. O R. Mondou também era um nome que via sendo constantemente protegido, porém ele já foi promovido para o roster principal, está no 53, após o Devin Bush ir para o Injury Reserve. Para início de semana, por enquanto, temos só essa notícia, diria, de atualizações que valem os destaques, essas duas, na verdade. Entrando um pouco mais no detalhe agora na Tony Tuesday, como já sabem, toda terça-feira é dia de Mike Tomlin conversar com a imprensa, atualizar sobre lesões e tudo mais dos jogadores, e não foi diferente hoje. Ele falou a respeito das lesões, abriu sua coletiva falando a respeito de que estava machucado, e temos 2 jogadores para serem observados com relação às suas lesões. São eles o Chris Wormley, backup da linha defensiva, está com uma lesão no joelho e vai fazer exames. Não ficou claro se vai fazer hoje ou fazer amanhã, porém é um nome para se observar. Caso ele não vá para o jogo, provavelmente o Isaiah Buggs volta para o roster dos ativos no dia de jogo. O Isaiah Buggs acabou perdendo espaço para o R. Mondou no domingo e ficou inativo. Caso o Wormley não tenha condições, provavelmente veremos o Isaiah Buggs ativo para o jogo de domingo. E o Jordan Dangerfield, com lesão no quadril. Dangerfield é o capitão do Special Teams, é o coração da nossa unidade e que vem jogando tão bem esse ano. Está com a lesão no quadril, algo a se observar. Caso ele não tenha condições de jogo, muito provavelmente veremos o Trey Edmunds novamente ativo para o jogo, atuando no Special Teams. Os 2 jogadores titulares que perderam o jogo de domingo contra o Titans, o Mike Hilton e o Derek Watt,
O Tony me pareceu bem otimista com relação à volta de jogadores para essa semana. Um ótimo reforço, principalmente o Mike Hilton, para esse jogo contra o Baltimore Ravens. Um dos melhores tacleadores da equipe. O McTominay comentou que eles serão observados ao longo dessa semana, mas uma declaração bem otimista, que eles terão pelo menos a oportunidade de treinar. Talvez sejam poupados no início da semana, na quarta-feira. Vamos aguardar até a quinta e sexta para ver qual vai ser a disponibilidade deles. Mas eu, sinceramente, pelo tom do Tony, pela conversa do Tony, me pareceu bem otimista que ambos os jogadores terão condição de voltar essa semana. Sobre o Robert Spillane, muita gente questionou por aí como é que realmente estava a lesão do jogador, se estava machucado. Ele que teve uma das jogadas dessa última semana, que foi aquela parada, aquele tackle em cima do Derrick Henry na linha de gol, impedindo o touchdown do running back do Tennessee Titans. O Robert Spillane, ele tá bem, não tá sentindo o ombro, tá obviamente bem dolorido depois desse contato, mas tá bem, tá saudável, vai jogar normalmente nessa próxima semana contra a equipe do Baltimore Ravens. Ele só sentiu na hora, e até o Robert Spillane depois do jogo deu entrevistas falando que sabia que todo o time contava com ele, a torcida estava de olho nele já, então ele procurou ter muita força, toda a força que tinha ali para poder conter o Derrick Henry, para não avançar nada, e ele conseguiu, e depois ele desabou, cansado, sem condições. Mas depois eu tenho uma leve impressão, mas eu posso estar muito enganado, provavelmente eu vou estar, eu erro muitas vezes. Eu tenho uma leve impressão que ele voltou pro jogo ainda depois. Tenho uma leve impressão que ele voltou ainda pro jogo. Não cheguei a reparar vendo condensado. Se algum amigo ouvinte quiser depois dar uma olhada no final do jogo, ver se confirmar se o Robert Spillane estava, mas eu tenho uma leve impressão que ele chegou a voltar ainda para o jogo. De toda maneira, desde domingo o Tony nem citou ele como lesionado, então não acredito que ele tenha uma preocupação aqui. O Tony deu alguns destaques, dando andamento à sua coletiva. Ele destacou o Ray McCloud, não podia ser diferente, botou o time em ótimas posições de campo, principalmente aquele grande retorno que ele teve, que quase seria um touchdown. Destacou o Jordan Berry, que conseguiu botar o Titans começando lá atrás na linha de 20 jardas, e um dos seus punts, foram apenas 2, mas em um deles ele conseguiu, e aí o Tony parabenizou o Jordan Berry. E só abrindo parênteses sobre o Jordan Berry, muita gente, até eu fiquei surpreso no último terrão, até comentei, provavelmente a gente vai de Collis Waitman, porque não daria tempo para o Jordan Berry ser ativo para o jogo por conta dos protocolos de Covid e tudo mais. Mas o Berry aparentemente já estava sendo testado pelo próprio Steelers nos últimos 5 dias. Berry foi fazer testes em Pittsburgh segunda ou terça-feira, e desde então o Steelers já vinha fazendo testes de Covid com o jogador, e a NFL diz que se o cara tiver testado, não importa se está no roster ou não. O importa é ele ter 5 testes consecutivos que está negativo para poder ir para o jogo. E o Jordan Berry cumpriu isso, independente de estava no roster do Steelers ou não, por isso ele teve condições e já foi contratado oficialmente no sábado. Porém, desde o início da semana já se sabia que o Jordan Berry iria ser contratado pelo Steelers e que o Dustin Colquitt já estava com o dele na reta. Também deu destaque aos special teams no sentido de como a cobertura está sendo boa, está sendo efetiva, está deixando os adversários com o campo curto para poder trabalhar. Destacou o Chris Boswell também pelo ball placement dele. Na semana passada eu já tinha postado no Twitter que isso veio me chamando muita atenção. Os kickoffs do Boswell estão ficando muito próximos da linha de gol, e é a situação perfeita você deixar o jogador no campo curto para poder retornar. Se os jogadores chegarem bem rápido, porque a bola fica muito tempo pendurada, você bota os adversários começando lá atrás, e o Boswell está fazendo isso com muita maestria. De fato, nessa temporada vale muito, muito destaque para esse trabalho. Eu recomendo que comecem a ficar um pouco mais atentos, comecem a olhar os kickoffs que o Boswell vem fazendo esse ano. E outro destaque positivo que o Mike Tomlin deu foi a efetividade nas conversões de terceira descida. O Steelers de fato converteu muita terceira descida, foram 13 ou foram 15 conversões de terceira descida, a maior marca dos últimos anos, desde 1999. Até a ESPN compartilhou esse dado ontem no jogo entre Rams e Bears. Mike Tomlin também elogiou a partida de Ben Roethlisberger,
Ben Roethlisberger teve talvez o pior jogo dele nessa temporada, enfim, 3 interceptações. Acho que a gente já falou no podcast ontem, caso não tenha ouvido, volte um episódio 174 do podcast, pra gente falar, a gente comentando a respeito da doação do Ben Roethlisberger. Apesar das 3 interceptações, não acho que os 3 passos que o Big Ben deu não foram os piores que ele deu na partida, e foram interceptações que acontecem e tudo mais detalhes no podcast que a gente falou a respeito disso. Mike Tomlin gostou da partida do Big Ben, e aí Mike Tomlin também nunca falaria que se não tivesse gostado. Mas Mike Tomlin, só abrindo parênteses também, falou super positivamente não super positivamente, perdão, não me expressei bem agora, mas relevou muitas 3 interceptações, falando que nenhuma delas ele culpa diretamente Ben Roethlisberger. Para mais detalhes, ouça o nosso podcast. Os destaques negativos do jogo que o Tomlin deu, falou primeiro sobre a big play cedida por touchdown do A.J. Brown, e o Tomlin fez uma meia-culpa, botou culpa nele, assumiu um pouco da responsabilidade, porque disse que talvez tinha negligenciado um pouquinho as habilidades atléticas do A.J. Brown, ele estava meio baleado, então o Tomlin meio que não deu o foco que talvez fosse necessário para o jogador. Provavelmente ele deu mais foco pro John Smith. John Smith foi anulado no jogo, a gente não viu o John Smith, talvez o Corey Davis, o Derrick Henry, enfim, talvez negligenciou um pouco. O A.J. Brown, ele assumiu a culpa disso e que vai tirar lições desse momento, coisa mais Tomlin possível. Logo em seguida, Tomlin foi falar a respeito sobre o duelo da semana. Como o Tomlin já havia falado antes do jogo contra o Browns, estamos na cozinha da AFC Norte e agora voltamos para a cozinha contra o Baltimore Ravens, agora para esse que tudo para ser o grande jogo, diria até, da temporada. Eu acredito que esse jogo venha a ser, e rasgou elogios para todo mundo do Ravens, a dupla de cornerbacks com o Marlon Humphrey e com o Marcus Peters, elogiou o rookie Patrick Quinn, elogiou o Calais Campbell, elogiou o corpo de running backs do Baltimore Ravens, elogiou o Lamar Jackson, rasgou elogios e tudo mais. Como já é costume, o Mike Tomlin elogia até, se enfrentar o Jets ele vai chamar o Gaze, um dos melhores técnicos da NFL provavelmente, com o Ravens. Não podia ser diferente, o Tomlin estava super satisfeito, super feliz de voltar para a AFC Norte. Ele sabe que o Mike Tomlin gosta desses jogos. Mike Tomlin é um dos maiores entusiastas dessas grandes partidas, principalmente dentro da divisão. É um cara que consegue geralmente preparar o time bem para os jogos contra o Baltimore Ravens. Vídeo da temporada passada no Heinz Field, que perderam na prorrogação, liderados por Duck Rodgers. Depois da sessão de elogios para o Baltimore Ravens, Mike Tomlin ele foi ser questionado pela imprensa e me surpreendeu que perguntaram para ele sobre por que tantos passes, por que 49 passes. E aí o Mike Tomlin, como sempre, falou que para ele não importa como vai manter a posse de bola, que eles tinham um plano de jogo apenas de eu quero ficar com a bola para mim. Eu não tô nem aí se eu vou ficar lançando 49 e 60 passes ou ficar correndo com a bola. O meu objetivo foi cumprido, vencemos e tivemos domínio do relógio. Os pontos vieram muito por conta do turnover, por mais que os turnovers não geraram pontos e tudo mais. Mas Tomlin disse que não tá nem aí se ele vai segurar a posse de bola lançando ou correndo com a bola, e isso ele vai sempre se adaptar às situações que o jogo pede. Falando sobre isso também, perdão, engasguei aqui um pouquinho. Essas situações a gente comentou também no podcast, episódio passado. Convido todos para estarem ouvindo, que entramos com mais detalhes. Sobre a mentalidade da defesa que o Tomlin está tentando... Não, ele não está tentando, ele instituiu. Eu não lembro de Tomlin comentando a respeito disso em anos passados. O Tomlin é um cara que gosta muito de falar a respeito, tem várias frases marcantes, os Tomlinisms, como o pessoal gosta de falar. E o que o Tomlin falou sobre a defesa, a mentalidade que ele tem na defesa esse ano é: se o adversário não marca, a gente não perde. Se virem, segurem do jeito que podem o adversário. E a defesa está conseguindo segurar divinamente o adversário nessa temporada.
a melhor defesa da NFL, na minha humilde opinião. E a mensagem está sendo bem clara para os jogadores. A gente está vendo uma das melhores na liga. O Tony também disse que elogiou não. Ele deu folga aos jogadores na segunda-feira, jogo fora de casa, a pessoa já tinha viajado, tá todo mundo muito quebrado. O Tony destacou isso. Tem um pessoal que precisava de um dia de descanso, então o Tony deu um dia de folga e provavelmente vai limitar, como sempre, mais alguns veteranos nesse início de semana. Já é tradição, não tem nada de errado nisso. O cara tá poupando o time e, convenhamos, 6-0 é um time que merece. Então o Tony sabe dosar isso muito bem, não existe preocupação aqui. Graças a Deus não estão dando mais holofotes para isso, para dando sensacionalismo de que, por que Mike Tony tá dando folga para os jogadores? Pelo amor de Deus, né? Os caras já perderam a bye week, treinaram na bye week grande parte da semana que seria dedicada para a folga deles. Por favor, merecem um descanso sim, deram uma folga na segunda para todos os jogadores. Basicamente foi isso que temos do Tony. Acredito que tem tocado todos os pontos da coletiva dele. E a historinha eu quero já emendar falando sobre o Tony. No The Mike Tony Show do final de semana, e sim, o Mike Tony tem um programa de TV numa rede local da CBS de Pittsburgh. Vai ao ar geralmente no YouTube no sábado pro domingo, ou na madrugada sábado pro domingo, ou domingo pela manhã logo cedinho. Tá no YouTube também disponível, como todos já estarem assistindo, é muito legal, é sempre bom ouvir Mike Tony falando. O Tony, ele foi questionado a respeito de trazer novos jogadores para a equipe esse ano. A lesão do Devin Bush, muita gente não tava botando fé no Robert Spillane, né? Ainda não bota fé no Robert Spillane, né? Tem que contratar, tem que trazer o Ever Williams, tem que trazer o Gerard Davis, tem que trazer o Jerome Bake, até gente querendo o Miles Jack lá em Jacksonville e tudo mais. E o Tony, o que ele comentou foi algo bem interessante a respeito disso, que ele não é nem um pouco contra, ele vai fazer abordagens para trazer talvez jogadores, deixou isso no ar, então pode haver a possibilidade sim de se movimentar e trazer e reforçar a equipe esse ano. Porém, a maneira como o time vai fazer isso é que foi muito interessante. Tony, ele destacou que agora, mais do que nunca, todo o processo de avaliação que a gente faz pré-draft, visitando Combine, visitando Pro Day, entrevistando Combine, trazendo para visita em Pittsburgh, pesa muito agora porque ele quer jogadores que ele esteja familiarizado, que ele tenha algum tipo de contato, que ele de repente pode trazer alguém que está por aí pela liga, que não tem a mesma disciplina que os jogadores do Steelers atualmente têm, se cuidando do protocolo do coronavírus, se preservando e tudo mais, e acabe tirando criando algum tipo de eventual problema, se descuidando e tudo mais. É uma abordagem que geralmente a gente não pensa, mas que o Tony está preocupado. Ele quer trazer alguém que seja de confiança para ele. O Tony foi um dos que mais falou. Se um jogador erra, se uma pessoa erra, muita gente vai pagar por isso. A gente tá vendo o time dos Steelers, todo mundo na mesma página, todo mundo se cuidando do jeito que dá. Então, mais do que nunca, o Tony disse hoje, todo o conhecimento que a gente tem desses jogadores no processo de avaliação para o draft conta bastante. E isso é muito interessante porque a gente gosta muito de acompanhar draft, como os amigos já sabem, acompanha a nossa cobertura nos últimos anos. O Steelers traz muita gente para visita, entrevista muita gente no Combine, o Tony visita muito Pro Day, o Tony e o Colbert. Não à toa, as últimas escolhas do Steelers, todas elas, nas primeiras escolhas, geralmente o Tony e o Colbert vão no Pro Day. Porque os Steelers gostam de saber como é o jogador no seu ambiente, como é que os adversários, como é que os companheiros de time enxergam, se é uma figura de liderança, se é um jogador mais discreto, como é que ele se porta no seu ambiente no Pro Day. Quando traz para sua casa em Pittsburgh, eles querem conversar, eles querem conhecer. É uma parte que os Steelers valoriza muito antes do draft. E até hoje, quando eu compartilhei a respeito do vídeo do Chase Claypool, bem legal, um TikTok que ele gravou, um torcedor dos Steelers compartilhou a história do pai dele, que aparentemente tá perdendo a memória, não tá... Bem emocionante, que é um torcedor fanático dos Steelers, e aos poucos
tá perdendo um pouco da sua memória, infelizmente, por conta da idade avançando e tudo mais. E o Chase Claypool gravou um duo com esse vídeo, vendo e autografando a camisa, indo até os Correios, despachar a camisa para mandar esse souvenir para esse torcedor, para que ele não esqueça do Steelers. Foi bem legal, e a gente vê nos últimos anos a evolução de Chase Claypool agora já... Isso é uma coisa que um ídolo geralmente faz. Mas vamos ver os últimos anos, James Conner já era um ídolo local, lá de Pittsburgh, já jogava na universidade. Juju, um cara extremamente carismático, a torcida idolatra o Juju. TJ Watt, um cara muito, muito carismático, um cara que a torcida gosta bastante, se identifica bastante, um cara espetacular dentro e fora de campo. Vince Williams até diria, o Cam Hayward, enfim. O Eric Ebron é um jogador próprio que o Steelers, se não me engano, teve contato antes do draft, se não me engano, tenho quase certeza que ele teve contato antes do draft. É um cara super alto astral, enfim. E aí é nesse momento que o Steelers avalia esses jogadores, a característica deles a nível mais pessoal. Então não é surpresa a gente ver tantos ídolos surgindo assim nos últimos anos, principalmente os mais novos. Eu já tive, felizmente, a oportunidade de ir ao Heinz Field 2 vezes, de ver o jogo do Steelers presencialmente, e uma das coisas que eu notei, eu fui em 2018 e fui em 2019, a mudança de 2018 para 2019 em termos de ídolo, em termos de gente com a camisa nas ruas de Pittsburgh, é algo assim muito notável. Em 2018 já tinha gente com a camisa do Watt, do Conner, do Juju, mas ainda dividia até com ex-jogadores, o ex-camisa de 34, que ainda estava lá no Steelers em 2018, ainda estava, então a gente via muita camisa dele e tudo mais. Mas em 2019, quando eu fui no ano passado, nossa, em todo lugar você vê gente com camisa do Conner, Juju e TJ Watt, e acho que se for esse ano, aos poucos, você vai começar a ver gente com camisa do Claypool também. Não é por acaso que o Steelers escolhe esse tipo de jogador, é um grande processo de pré-draft, um grande trabalho pré-draft que a equipe faz. E se você não acompanha o draft, eu convido já desde 2021 a acompanhar a nossa cobertura. Beleza? Por hoje é só, pessoal, um pouco mais longo, como está sendo nas terças-feiras mesmo, por conta da Tony Tuesday. Espero que tenham gostado. Podcast 174 já está no ar. Voltamos amanhã com mais um episódio de No Terrão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Most tax pros leave a message. It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel. Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break. Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.